Seja muito bem-vinda, dona Adriana. Obrigada. Sejam Tá todas go- muito bem-vindas. É isso aí. Hoje o nosso papo vai ser sobre. Hoje nosso papo vai ser sobre os sinais da crise da meia-idade. Eu acho que a gente já pode começar aqui acertando algumas coisas. A primeira delas, a live vai durar mais ou menos uns 30 minutos. Então, fiquem com a gente até o final. Se vocês acham que alguém pode se beneficiar desse conteúdo que a gente está dividindo aqui, clica ali no aviãozinho ali embaixo, manda, compartilha. Também pode colocar uns coraçõezinhos pra gente, chamar a gente de linda, a gente gosta também. Mas Lindas, maravilhosas, deusas, tudo isso qualquer está coisa sendo nesse nível, aceito. tudo que for desse nível, ok. E Aham, outra aham. coisa também que a gente gostaria muito que vocês participassem, mandando algumas perguntas pra gente, para não ficar só um diálogo, para ficar uma conversa em comunidade, que é o que a gente gosta, né, Fer? Esse até é um dos motivos pelos quais a gente está fazendo o nosso podcast aqui através das lives no Instagram, justamente para ter a interação de vocês. Então, compartilhem com as amigas, manda o aviãozinho ali para elas, para quem vocês sentirem que está conectado com esse assunto, e vamos interagir aqui, porque vai ser um prazer. E inclusive essa nossa mudança no formato do podcast, que antes a gente gravava só nós duas, pelo Zoom, depois eu editava, ficava tudo bonitinho, saía só o que a gente queria. E agora essa mudança para fazer ao vivo e depois colocar isso sem edição no YouTube também, também uma forma da gente se reinventar na maturidade. Não é isso, Fer? A gente tem que se desafiar. É isso aí, a gente tem que se desafiar e estar o tempo inteiro dando passos novos para que a gente possa, então, ensinar para o cérebro que a gente é capaz de um pouquinho mais, de ir um pouquinho além, né, do que aquilo que é o conhecido, porque senão vai ficando no confortável, e sempre que vai ficando no confortável, a gente, então, vai caindo numa cilada, né, de que a gente acaba não se desenvolvendo mais, e não desenvolvendo novas potencialidades. Ó, já começou a primeira pergunta na veia. Meia-idade para vocês é qual? Então, essa é uma questão. Recentemente eu pedi um depoimento para uma das alunas de um curso que a gente fez, que não era relacionado à meia-idade, e ela tem 38 anos. E aí ela ficou. O meu pedido era sobre o que ela estava passando na meia-idade, porque eu sabia dos processos pelos quais ela estava passando. E ela me respondeu assim: não, mas eu não estou na meia-idade. E aí eu respondi, olha, eu espero que tu viva muito, mas eu não sei se tu pretende viver até os 120. Caso não seja isso, você está sim na meia-idade. Na verdade, a meia-idade, ela é a faixa que compreende a meia-idade, ela difere entre um pesquisador ou outro. Para a Organização Mundial de Saúde, é entre os 45 e os 59. Mas muitos pesquisadores que se debruçaram sobre as questões, sobre os aspectos psicológicos, sobre as transformações internas das pessoas, colocam entre os 35 e os 50 anos em média. Algumas pessoas começam um pouco mais cedo, outras pessoas começam um pouco mais tarde, mas esses sintomas sobre os quais a gente vai falar aqui podem começar sim, ali a partir dos 35 anos. Para mim, pessoalmente, começaram com 38. Para Fernanda foi com quantos, Fernanda? 40, 39, 40 Cravada anos. ali. Foi cravadíssimo, né? A minha vida, eu sempre digo que a minha vida é muito sistêmica, né? Então ela não poderia nem ter fugido muito desse prazo, né? Dessa meia-idade, que a minha realmente, meu grande processo de transição começou aos 39 e está agora sendo concluído para uma nova etapa agora dos 40 anos. Ela acha, gente, que está sendo concluído, mas ok, não vamos Não, falar sobre isso agora. está na primeira etapa da conclusão de A mil, primeira fase. Agora ela vai de passar de mil. fase, gente. Ela vai passar de Ah, fase esse é o agora. objetivo. Então, falando sobre a crise. Eu costumo comparar a crise da meia-idade com um vulcão, porque o vulcão, antes de ele entrar em erupção, ele vai dando sinais. Por isso que os vulcões são medidos, que tem medidores sismológicos, que toda a atividade que ele faz, que mexe com as placas tectônicas, são identificadas. E a gente vai tendo sinais também. Só que
Como nós, mulheres, estamos muito desconectadas de nós mesmas, a gente está sempre fazendo, fazendo, fazendo e correndo e dando atenção para o outro, resolvendo a vida do outro. A gente não percebe os nossos próprios sinais. E quais podem ser eles? No meu caso, eu vou colocar o meu caso, depois vou jogar a Fernanda na reta também, porque é assim que tem que ser. No meu caso, foi principalmente relacionado à área do trabalho, que o trabalho que eu tinha começou a não me preencher mais, eu já não me sentia com, tendo encontrando algum significado naquilo que eu fazia, começou a ser vazio. E eu não entendi exatamente o que era aquilo, porque eu tinha um bom emprego, eu ganhava bem, não tinha do que me queixar. E todo mundo me dizia isso, que eu não tinha do que me queixar. Mas havia alguma coisa mudando em mim. E eu não sabia o que que era. E isso me gerou o quê? Ansiedade. E aí eu entro na questão de duas formas pelas quais a gente pode entrar na crise da meia-idade. A primeira delas é a forma como eu entrei. Uma forma moderada, suave. Não teve nenhum evento que causou um trauma que me jogou na crise. Eu comecei a sentir descontentamentos e as coisas foram se transformando de uma forma calma dentro de mim. Na minha vida sentimental também, eu era solteira até então, sempre gostei muito de ser solteira, me diverti muito como solteira, mas alguma coisa em mim começou a se movimentar também na direção de um relacionamento e eu me casei com 40 anos. Eu conheci meu marido com 38 e me casei com 40 anos. Mas tem outro tipo de crise que se manifesta assim de uma forma avassaladora, que chega abalando as estruturas e mexendo com tudo. E foi assim que a Fernanda entrou na crise da meia-idade. Como é que foi aí, Fer? Isso. Foi com o término de uma relação, né, que me levou realmente para um processo de autoconhecimento muito profundo para entender realmente as raízes daquilo que estava brotando dentro de mim, né, com relação a esse término, e que me fez entender vários aspectos de mim mesma e remodelar muito dos meus comportamentos, das minhas atitudes. E isso foi muito engrandecedor, porque eu pude ver partes de mim que antes eu não estava enxergando e que foram afloradas a partir disso. Então, como a Adriana mesmo colocou, né? Essa crise da meia-idade, ela pode ser desperta não apenas com relação a relacionamentos, mas com relação a trabalho e até sonhos, né? Sonhos que você deixou de lado em uma fase mais jovem e que quando chega na metade da vida, eles batem na porta dizendo assim, olha, você me afogou, você me colocou embaixo do tapete, mas eu ainda existo aqui para que você possa então remodelar ele e me incluir de um jeito um pouquinho diferente, mas que seja possível ainda na sua vida. Mas você acha que antes desse evento aí que desencadeou, você já estava recebendo sinais de que coisas estavam se transformando em ti e ficou naquele negócio, não é bem isso, é passageiro? Tinha algum incômodo que volta e meia te aparecia e você não dava devida importância, não encarava como uma transformação na tua vida? Claro, porque a gente vai deixando de lado, né? A gente vai querendo não ver por ser mais cômodo. Lembra aquilo que a gente foi falando ali no início, né? A gente vai precisar se colocar fora da nossa zona de conforto para que a gente possa ver um pouquinho mais amplamente. Claro que teve situações dos quais eu fui impelida no sentido de que, olha, Fernanda, você não está vendo isso, olha, tem esse sinal que não é positivo, tem aquele outro sinaizinhos vermelhos, né? Como ansiedade, como tensão, como nervosismo, que foram avisando, mas que a gente vai colocando embaixo do tapete até que chega um momento que aquilo lá estoura. E a Lu colocou ali que ela está tendo essa crise agora aos 50. E eu acho perfeito. Inclusive, hoje mesmo estava lendo um livro sobre isso, sobre a crise aos 50 anos, de como é potente essa fase dos 50 anos, principalmente para mulheres que estão começando ou já estão adentrando a menopausa, é de uma potência avassaladora. No entanto, a gente sempre fica com aquele estigma de que estamos ficando velhas. E isso é uma das piores coisas para que a gente
que nos impede de atravessar bem esse momento, que pode ser muito transformador, porque a gente morre de medo de ficar velhas. Essa é a verdade. A gente vive num país que cultua a juventude de uma maneira absurda, como se apenas o que é jovem e belo e cheio de vitalidade tivesse valor. Então, quando nós nos percebemos perdendo essa vitalidade, e é uma coisa da natureza, a gente começa a se desesperar e a gente deixa de enxergar o valor nessa nova fase que nós estamos entrando. O que você acha disso, Fê? Até porque tu só chega nessa idade por tudo que tu viveu, né? Tu só chega nessa fase por tudo aquilo que tu acumulou de experiências até aqui. E quando chega nessa fase, muitas vezes a mulher coloca o foco somente no seu externo, né? Na pele que não está mais tão tonificada, no cabelo que já não está mais tão bonito, na forma que já não é mais tão assim esguia, vamos colocar assim, dependendo né, do formato do corpo de cada mulher. Então a gente vai vendo que o foco de atenção vai indo muito mais para fora do que colocando os valores daquilo que tudo foi experienciado e daquilo que te trouxe até aqui, que são os teus valores, que são as tuas experiências, que são os teus certos e errados dentro de você, que vai compondo a beleza de quem você é, para que você possa então compartilhar isso para o mundo de uma forma talvez mais leve chegando nessa fase. Aí cá entre nós, se a gente ficar se apegando ao externo, ao que o externo nos comanda, porque foi o que sempre fez, né? Durante toda a nossa vida vivemos sob exigências externas, a gente vai ficar lutando com o inevitável, que é a passagem do tempo. Isso é inevitável. Se a gente, eu vi uma entrevista da Malu Mader esses dias, ela está com 50 e poucos anos, e ela estava falando assim que uma mulher que chega aos 50 tem ainda pelo menos 2 décadas superativas pela frente. Imagina se ela for ficar essas 2 décadas reclamando e chorando e lamentando pelo que ela perdeu em relação aos primeiros anos, em termos de juventude. Olha quanto desperdício de vida que a gente pode estar passando quando entra nessa neurose de só olhar para o externo. Sabe que eu estava lendo um livro esses dias e esse livro também estava muito relatando essa questão da meia-idade, né? No sentido de que nos primeiros momentos, né, nas primeiras fases da nossa vida, a gente está muito imaturo, né? A gente não tem consciência do que a gente faz, às vezes a gente não sabe nem cuidar bem do nosso corpo e as coisas simplesmente vão acontecendo, vão atropelando. Até os nossos 35 anos é como se o nosso realmente, como se não, não. O nosso inconsciente está controlando a nossa vida. Então, a gente tende a ter decisões que vão gerar traumas, que vão gerar dores, que vão gerar cicatrizes dentro de nós, que vão impactar, sim, os próximos movimentos que a gente vai tomar a partir dos 40 anos. Então, se a gente não mergulhar num profundo autoconhecimento, no sentido de curar essas feridas que a gente traz ali da primeira fase da vida, a segunda fase da vida pode sim estar comprometida em função disso tudo ali atrás, porque é como se você trouxesse fantasmas, né? Então, a vida te dá a chance de você transformar os teus padrões de comportamento, a vida te traz essas explosões internas, mas para que você possa fazer diferente, baseado num aprendizado daquilo que não serviu na primeira fase da sua vida. Isso se traduz muito por ansiedade e confusão. A ansiedade de perceber que tem algo dentro da gente que está se movimentando em outro sentido, que aquilo ou muito daquilo que a gente viveu não serve mais para o que a gente quer viver a partir de então. No entanto, é como a gente já falou até num vídeo, a gente tem um mapa de um terreno pelo qual a gente seguia, só que o terreno começou a mudar e agora o mapa não serve mais. E aí vem a confusão, bate na porta com os 2 pés. E eu imagino que a Fernanda receba muitas mulheres nessa faixa etária com essa confusão, porque realmente eu me lembro de pensar, mas como isso? Se a minha vida é boa, eu tenho uma ótima saúde, tenho um ótimo trabalho, por que eu não estou feliz? E vem até uma certa culpa. Como eu sou ingrata, o que está me faltando?
que eu não consigo me sentir completa, que eu não consigo encontrar significado na minha vida. Porque é uma outra busca, quando a gente alcança a maturidade, é por significado na vida. As pessoas falam muito sobre propósito, eu prefiro falar sobre significado, que não está relacionado exatamente a deixar um legado, um trabalho, mas alguma coisa que seja significativa para a gente. É aquilo que faz sentido para a tua vida, né? Porque até a primeira metade da vida a gente vai simplesmente levando a vida sem sentido, né? A gente vai simplesmente repetindo padrões de comportamento, a gente vai sendo quem alguém, a gente vai sendo quem o que alguém queria que nós fôssemos. Então a gente vai buscar o trabalho que a nossa família queria que a gente tivesse, a gente vai buscar o relacionamento que é aprovado socialmente, religiosamente, familiarmente, só que a gente esquece o essencial. Faz sentido para mim? Então, nessa segunda metade da vida, é exatamente isso que a gente vai ser convidada. O que faz sentido para mim? Só que para que você, eu ou qualquer pessoa, né, possa encontrar uma vida que faça sentido para si, ela realmente precisa mergulhar nessas questões internas, no sentido de que, ok, o que eu preciso deixar para trás? Quais são as crenças, né, até os valores que já não servem mais para minha vida, que eu preciso deixar para trás, e que a partir de agora, peraí, deixa eu remodelar para algo que realmente faça sentido para minha vida. Tu mesmo colocou muito bem ali, né, a questão de propósito. Às vezes as pessoas buscam tanto propósito na vida e o propósito é viver com sentido. Qualquer que seja ele, só a gente sabe o que faz sentido para a gente. Mas aí, obviamente, tem que partir de uma investigação interna. O que faz sentido para mim? Exatamente. O que faz sentido para mim e o que eu estou disposta a largar para que a minha vida faça sentido. Foram várias as situações no meu consultório, como tu mesmo colocou e perguntou aquela hora, no sentido de quanto as mulheres chegam confusas dentro do meu consultório, e elas chegam confusas com algumas bases internas muito profundas de que o que o meu pai ou o que a minha mãe vai pensar de mim, ou como que eu vou desagradar o meu pai ou minha mãe. E às vezes no nível racional, isso não aparece, mas no nível mais profundo é o que está pegando lá atrás. Quem que eu vou desagradar se então eu for viver a minha vida? Quem eu vou deixar? Quem vai deixar de me amar se eu decidir seguir por um outro caminho? O interessante é que esse grau de percepção nem sempre está no consciente, né? A gente faz isso de forma inconsciente, de não querer desagradar. Principalmente se a gente for estudar a psicanálise mais a fundo, a gente vai ver qual é a importância, qual é a força dos complexos paterno e materno na nossa vida e a gente nem se dá conta, né? E a Jé falou uma coisa agora há pouco que foi ótimo, que é muito bom, o que não quer dizer que seja fácil. E não é mesmo, Jé. Não é fácil. Eu tive que tomar decisões que, olha, eu me caguei de medo. Até hoje eu fico pensando assim, gente, como é que eu tive coragem de fazer aquilo? Foram muitas decisões, assim, muito sérias e não foram nada fáceis. A Fernanda, minha querida, não falo para vocês do quanto esta mulher chorou. Do quanto esta mulher chorou. Gente, vocês não estão entendendo. Eu ligava para a Adriana chorando, desesperada. O meu drama queen on total. Só que era o momento, era a necessidade. Ela sempre muito generosa, muito paciente, me entendendo e me acolhendo. E daí vem as questões das pessoas seguras, mas isso é para uma outra live que a gente vai fazer sobre pessoas seguras, do quanto é importante nesse momento de transição onde a meia-idade está batendo e te convocando a rever conceitos e crenças, como é importante você estar abastecida, né, conectada com pessoas seguras, para poder atravessar esse momento. Porque, gente, sozinha não rola. Não, sozinha não rola. E eu sempre tive uma vida muito sozinha, muito sou dona de mim, tanto que eu me casei aos 40, né, gente? E hoje eu tenho Ó, vou colocar só a clareza, bateria no meu laptop, que eu acabei de ver que estava sem bateria. Peraí, e pode hoje eu tenho continuar. total clareza de que sozinha até eu teria passado, talvez com mais dificuldade, talvez não tomando algumas das atitudes que eu deveria ter tomado e que eu tive a coragem de tomar, porque ter a coragem
de escolher, porque a gente vai ter que fazer escolhas. E toda escolha tem um preço. E o preço é o caminho que a gente optou por deixar para trás. E isso é aterrorizante. É aterrorizante, porque é simplesmente um conhecido, tu só sabe fazer daquele jeito. Se eu fizer do outro, o cérebro, inclusive, lê isso no sentido de morte. Então, se eu fizer de um outro jeito, gente, é assim, é físico, tá? O teu corpo sua, a tua mente começa a criar estruturas para que você possa, então, travar o processo. É impressionante, porque a tua mente vai justificar o porquê que tu tens que travar o processo. Porque no teu mais profundo, o cérebro está lendo como? Eu vou morrer. Se eu fizer de outro jeito, eu vou morrer. Então, nessas horas, eu sou sempre, a Adriana sabe, né? Uma pessoa que eu sempre apoio, né? E sempre estimulo muito as mulheres se reconectarem com o seu corpo. Mas elas precisam ter consciência de com quais emoções elas estão conectando no seu corpo. Porque muitas vezes, quando você está num processo muito profundo de transição, o corpo vai travar, porque o corpo armazena o trauma, e o trauma vai para o conhecido, que é aquilo que é o conhecido do cérebro. A Neuza fez uma pergunta interessante aqui. Como que a gente diferencia um descontentamento da crise que leva a uma transição em mudanças profundas? Olha, Neuza, no meu caso foi bem gradativo e eu comecei a me conectar com essas emoções que eu estava sentindo e perceber sincronicidades, perceber coisas que estavam acontecendo. Quando a gente está nessa faixa etária em que o consciente e o inconsciente se aproximam, isso fica muito. A gente fica muito sensível a isso. Então, a autoobservação eu acho que é muito importante. Fer, o que você acha? Faz sentido isso que eu falei? Faz sentido, e talvez algo que poderia ser acrescentado nisso, que eu chamaria para atenção, são os efeitos disso na sua vida, né? Vamos lembrar uma coisa bem fato aqui. Vamos vir para a realidade, e a realidade é finita, né? Então, não sei quantos anos você tem, mas se você tem 50, 60, 70, a tua vida vai acabar? E a pergunta que tu tens que te fazer é: se minha vida acaba hoje, com fatos reais hoje, onde eu estou é onde realmente te preenche o coração, te preenche a alma, é onde você quer estar? Porque a nossa mente, de novo, ela vai criando estruturas para você ficar ali no conhecido, porque ela vai te criando dúvidas. Ah, mas será? Mas será que eu só não estou descontando? Será que não é só isso e não vai acontecer de outro jeito? Só que tu tens que vir para a realidade, para os fatos concretos e para os efeitos disso na sua vida. Há quanto tempo você vem frustrada? Há quanto tempo você não vem feliz? Há quanto tempo isso não te preenche? Isso é um fato. Então a gente precisa olhar para os fatos e não para aquilo que a tua mente vai criando para te deixar dentro dessa zona de conforto, no sentido de que, putz, aqui eu não vou mudar porque eu não sei o que me espera ali fora. Aí começa a vir. Será que eu vou ter estrutura financeira? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que é o momento certo? Mas olha só, o país está passando por essa crise, mas o mundo está passando por essa crise. Pronto. Só que o que a gente precisa ver é os efeitos. A Adriana viu os efeitos na vida dela, tanto na questão de doenças de repetição, né, Adri, na Uhum. tua vida, quanto na questão interna de se sentir frustrada. Não me abastece mais, não faz mais sentido para minha vida, não me preenche. Ela veio para o real, e quando a gente vem para o real, gente, bateu ali 40, 45, 50 anos, de novo, a vida acaba. A vida acaba, a gente não tem todo o tempo da vida, a gente não tem todo o tempo para poder decidir. E essa questão de a gente perceber, se dar conta da nossa própria finitude, seja porque a gente está passando por mudanças no nosso corpo, ou eventualmente a gente passe por alguma doença, ou a gente veja os nossos pais, que são nossos grandes referenciais, envelhecendo, tendo doenças, morrendo, e isso desperta um profundo sentimento de eu sou finita, eu não tenho mais a vida inteira. E isso é diferente de lá quando tu tem os teus 20 anos, que se projeta a vida com todos aqueles to-do list. Eu preciso casar, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso trabalhar, preciso ter 2 filhos.
e ter dinheiro para viajar todo mês de janeiro quando os filhos tiverem férias escolares. E quando a gente está batalhando por isso, é como se a vida não tivesse fim. A gente tem, a juventude tem isso, os hormônios da juventude têm isso. A gente acha que a gente vai viver para sempre. E agora, quando começa a chegar a 35, 40, a gente percebe que teve coisas que não alcançamos daquilo que gostaríamos de ter alcançado e não dá mais tempo, porque a vida é finita. Ou alcançamos, mas tá, e agora? Era só isso? Porque a gente costuma associar a felicidade a coisas que necessariamente não vão nos fazer tão felizes assim. Ou a gente alcança alguma coisa, uma conquista material, um título, um cargo, alguma coisa assim, e no começo a gente fica feliz e depois a gente acostuma. Aquilo não nos faz mais tão feliz. Isso tem até um nome científico, isso é muito estudado na psicologia positiva, que chama adaptação hedônica. A gente simplesmente acostuma com aquilo que quisemos tanto e achamos que nos dá tanta felicidade. E aí? A gente vai ficar lutando pelas mesmas coisas, buscando felicidades passageiras, ou vamos tentar outra coisa? É isso aí, né? O que que faz sentido para tua alma, o que que preenche o teu coração, o que que te faz acordar de manhã e dizer assim, nossa, que tesão que eu vou fazer isso. Tá, vai dar um baita de um trabalho, às vezes é perrengue mesmo, porque a vida é isso, né? A vida é perrengue, a gente tá aqui na vida real e na realidade o negócio é duro, né? A vida não é fácil, a vida é dura. Só que como que a gente pode fazer para se tornar mais leve? Para não se tornar pesada, porque dura ela vai ser, gente. Os acontecimentos vão acontecer, os dramas vão estar aí para a gente poder atravessar, mas como que eu vou tornar isso mais leve? E é diretamente proporcional ao quanto eu estou realmente vivendo uma vida que está me satisfazendo. O quanto eu estou vivendo uma vida que está dizendo assim, uau, está me preenchendo, é uma vida simples. Pode ser uma vida simples. Aliás, deve, porque a felicidade, inclusive, está no simples, sabe? Está naquela capacidade de eu aproveitar um momento, um abraço, um carinho, de estar junto com a pessoa que eu amo, de falar coisas que realmente eu preciso dizer. A felicidade é isso que vai compondo uma vida de felicidade que, na balança da vida, opa, está pesando para o positivo. Então, olha para isso, olha para esse real. A balança está pesando para o positivo? Ou você está se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa séria, uma pessoa seca, uma pessoa que não compartilha mais nem sorriso nem brilho no olhar, gente? Foi Eu já aquilo que ia a gente falar falou isso. antes. Eu já ia falar Hã? isso. Imagina se eu cheguei lá, eu fiz a minha transição de carreira aos 42. Se eu chegasse nos 42 depois com tanta vida ainda pela frente e eu não tivesse tido a coragem, eu ia viver amarga durante o resto da minha vida, ou eu ia ficar contando os anos, Para se tipo, aposentar. nossa, ou putz, passei mais, chegar no final do ano assim, cara, passei mais um ano nessa merda. E isso contagia também. Isso passa para as pessoas que estão ao nosso redor. Até hoje eu li que uma das causas, uma das consequências da ansiedade para quem está ao redor da gente é a irritabilidade. Porque a gente fica irritada com a gente mesmo. Tipo, porra, não tá uma droga isso e eu não faço nada. Ou eu não tenho paciência para ficar comigo mesma. E aí eu fico irritada. E aí tu sabe muito bem o que acontece, né? Porque isso aí no consultório é fichinha para ti. A pessoa fica irritada, fica séria, fica pesada, fica controladora, fica exigente, fica seca. Então, imagina, gente, chegar numa metade de uma vida aqui sem brilho, sem viço na pele, sem brilho no olho, sem aquele sorriso que, nossa, de encantamento com o que acontece de simples na vida, porque é isso que a gente vai perdendo a capacidade de enxergar o simples. Teve uma cliente minha que ela passou por todo um processo de renovação, deu os seus 5 passinhos para trás, né? E daí ela foi no meu consultório e ela disse assim: ai, Fê, a minha vida tá muito pesada. Eu falei: claro, tu não consegue nem ver a flor que tá ali do lado, que tu passa todos os dias pela frente, tu não consegue mais apreciar, porque tu só acha que tem que dar conta, que tem que resolver, que tem que cumprir prazo, que tem que cumprir meta. A vida perde a graça. A vida entra numa seriedade tão grande que quando vê,
passou, tu ganha dinheiro? Legal, ganha dinheiro, mas e aí? Aproveitou? Curtiu? Fez dele um prazer na sua vida? É isso aí, É, André. e não estamos falando aqui de nenhuma forma que qualquer pequena mudança dessa seja fácil, porque são coisas que estão muito arraigadas lá no nosso subconsciente, são muito profundas e não é fácil acessar isso e muito menos ficar mexendo nesse negócio, mas é muito necessário. Como a Fer falou, a questão do dinheiro. A gente tem muita dificuldade em ver o dinheiro com fluidez, em não ficar preso nas questões de escassez. Essa é uma questão para mim, que é uma questão que eu venho trabalhando cotidianamente, mas segue sendo uma questão. E não pensem em vocês que nós estamos aqui dividindo nossas experiências porque somos as iluminadinhas da estrela. Não, é uma luta diária também para a gente. A questão é que nós estamos não apenas querendo compartilhar com vocês, mas que vocês compartilhem com a gente também o que está pegando por aí. Por isso que a gente fica tão feliz quando vocês nos mandam perguntas e Interagem, né? compartilham. Porque é nessa troca que a gente enriquece. É que a gente vai vendo que a gente é gente como a gente, sabe? Vocês são a gente como a gente, eu sou gente como vocês, é todo mundo gente aqui. Tá todo mundo no processo, tá todo mundo atravessando os seus desafios, tá todo mundo vivendo as suas dores, revivendo suas cicatrizes. A questão é, de novo, de usá-lo, o que que fica e o que que eu vou levar, né? E outra, foi como eu falei, aquela minha cliente deu 5 passos, né? Fez o seu processo de transformação, mas deu 5 passos para trás. Eu dou 10 passos para trás, daqui a pouco eu dou 3 passos para frente, daqui a pouco a gente resbala no mesmo buraco e tudo bem. A questão aqui é o quanto eu sou amorosa comigo, o quanto eu sou compassiva comigo para que eu possa me acolher nesses momentos e dizer, ok, Fernanda, realmente, desce uma derrapadinha, mas vamos continuar, vamos dar mais um passo, vamos confiar de que seja por ali. E a gente dá, gente. Ninguém é perfeito aqui. Inclusive, essa neurose de perfeição é o que muito nos impede de dar passos de avanço na vida, porque a gente fica esperando o momento perfeito, a hora perfeita, o jeito perfeito, o tempo perfeito, e daí a vida acabou. A vida É, acabou. e eu já pesquisei muito sobre essa fase da vida, diferentes autores, diferentes abordagens, diferentes épocas em que as obras foram escritas. E eu arrisco dizer que todas nós, na verdade todos, Todos. homens e mulheres, mas como a gente está falando aqui mais especificamente sobre mulheres, porque temos as nossas questões específicas, que torna essa transição um pouco mais dura para a gente do que para os homens, de uma forma diferente, eu arrisco dizer que todas nós passamos por essa crise da meia-idade de uma forma ou de outra. A questão é a gente escolher o que a gente vai fazer com isso. Porque eu prefiro chamar de transição da metade da vida do que crise da meia-idade. Ainda que crise não seja uma palavra ruim no meu ponto de vista. Ela é uma grande oportunidade para que a gente, na segunda metade das nossas vidas, tenhamos uma vida de acordo com quem a gente é. Realmente é. Mais profundo de nós realmente é. E nesse momento que é tão precioso, tão difícil, gente, tão dolorido, parece que a gente está saindo de um casulo e a asa não, sabe? A asa não vai, daí tu bate, tu quebra, a asa não sai, tu quer voar, mas ao mesmo tempo tu não sabe como voar. Então, é ser muito generosa com a gente mesmo, né? Com nós mesmos, colocando aqui os homens, né, no processo, claro, porque eles também passam, no sentido de que, cara, a gente precisa aprender a se amar muito. Em todo o meu movimento, principalmente, falando por mim aqui, um dos meus maiores aprendizados tem sido a me amar cada vez mais, aprender a me amar. Porque a gente vai derrapar, a gente tem padrões de comportamento muito arraigados, muito profundos, que vêm de um sistema familiar muito antigo, que vem de um sistema religioso, um sistema econômico muito antigo e, cara, a gente vai errar. A gente vai cair de novo, mas a questão é o quanto a gente vai conseguir se amar, sabe? Se acolher e dizer assim, não, tudo bem, tá, é assim. Vou brigar? Não vou brigar. Para que eu vou brigar? Porque eu nunca vi ninguém melhorar com outro alguém brigando. Você já viu? Já viu, Ada? Não. Não.
E às vezes a gente vai brigar mesmo, mas é aquele meio segundo de que, não, peraí, não precisa brigar. Vamos respirar fundo. Eu vi um post esses dias que dizia assim, ó, e então é Natal, e o que você fez? E a resposta é, fiz o que deu. Uhum. Eu também vi esse, achei ótimo. Achei sensacional. Fiz o que deu, o que foi possível, né? Porque se fosse possível outra coisa, é óbvio que você teria feito outra coisa melhor. Uhum. Ninguém acorda de manhã pensando, vou fazer errado. Em uma outra oportunidade, uma próxima live, a gente vai falar sobre os arquétipos das deusas que vivem dentro da gente. Fernanda ama esse assunto. E Eu adoro! que passam por uma profunda transformação na metade da vida. E a autora que eu pesquiso a esse respeito, que chama Jean Shinoda Bolen, ela fala especificamente dos 50 anos. E a Lu, que falou que está nos 50, ó, essa é para ti, fala especificamente a partir dos 50 anos, ali da chegada à menopausa. E para algumas mulheres vem mais cedo, né? Eu até acho que a minha não vai demorar tanto assim, porque já começou a dar sinais. E é impressionante que a gente realmente muda, nossas prioridades mudam e muda as deusas que estão mais ativas dentro da gente. A gente vai explicar isso melhor nessa próxima oportunidade, mas cada arquétipo de deusa tem algumas características que são mais ou menos fortes dentro da gente. E a Jean Shinoda, ela faz uma metáfora muito engraçada, assim, que é como se nessa fase da vida todas as deusas fossem convocadas para um comitê, para todas elas resolverem entrar em consenso qual delas que precisa estar mais ativa agora e a que precisa se retirar um pouco. Já fez o trabalho dela na primeira metade da tua vida adulta. Qual é que tem que assumir agora? De repente, na primeira metade era uma Deméter, que era mais maternal, que era a mãe, e agora talvez seja uma Artemis no seu lado artesã, ligada à arte. E a gente tem milhões de possibilidades, temos todas essas deusas potenciais dentro da gente. É uma questão de se investigar e se dispor a reunir todas elas para entrar nesse consenso. Como é que tá esse consenso aí, Fê? Volta e meia elas entram numa assembleia, volta e meia elas discutem profundamente, volta e meia elas brigam entre elas, mas olha, de uma forma geral elas estão de mãozinhas dadas. As minhas chegam até a ficar sem se falar de vez em quando. De vez em quando você fica até sem se falar, bate porta, mas depois fica tudo bem. Não, as tuas elas são mais intensas, né? As minhas As elas são minhas, um sim. pouquinho mais dramáticas, elas vão para o outro lado. As minhas não querem, não querem falar. Não quero falar Elas contigo. querem xingar mesmo. Ah, me deixa, me deixa. Não, mas depois a gente coloca elas na mesa, um pouco de comida, né? Porque as nossas deusas também adoram uma comida. E aí elas fazem as pazes e fica tudo bem. Mas, falando sério, é uma questão importante nessa transição, a gente entender quais são os arquétipos, as coisas que estão se movimentando, o que está pedindo espaço na nossa vida e investigar de onde isso vem e tentar fazer esse consenso entre o que a gente é e o que a gente gostaria de ser. É isso aí, gente. Nossa, é um momento tão rico da nossa vida. É difícil, é dolorido, mas quando você está buscando auxílio, quando você está buscando ajuda especializada, quando você tem fontes que possam então te guiar por esse processo, e não estamos dizendo aqui que nós somos a fonte, estamos dizendo aqui que nós temos por experiência própria, um caminho a seguir, né? Fica muito mais fácil de você trilhar. Porque, gente, como é sensacional a gente poder ter modelos, referências que atravessaram esse caminho, que trazem hoje para você uma clareza como a gente teve no nosso processo, né? De ter pessoas às quais a gente estava seguindo esse movimento e que trouxeram essa clareza de que, uau, vamos seguir por aqui, nossa, isso aqui faz sentido, nossa, esse aqui realmente é um bom caminho que a gente pode percorrer para poder, vamos tropeçar, vamos dar uns passinhos para trás, mas vamos seguindo, porque ali é o caminho. Então, é isso mesmo. E outra coisa, né, Fer? Com bom humor.
Ah, gente, sério, tem que ter bom humor. Olha, como eu e a Adriana, a gente ri uma da outra. Às vezes a gente se engalfinha, tá tudo certo, né? Às vezes ela me dá uns peteleco, às vezes eu dou uns petelequinhos nela também, uma chama a atenção da outra. Mas, gente, volta e meia a gente tá rindo das nossas insanidades, porque assim, ó, às vezes a gente cai nos buracos muito doido de drama que daqui a pouco a gente sai e diz assim, caramba, não, só rindo mesmo, né? Porque não tem outro jeito. Se a gente não ri da gente mesmo, bom humor é a única coisa que nos mantém interessantes até o final da vida. É isso que faz o teu olho brilhar, o sorriso vir. É o bom humor, gente. É isso aí. Então, pessoal, com todo esse bom humor, eu quero que vocês, terminando essa live, façam alguma coisa que vai fazer vocês felizes. Abram uma garrafa de vinho, ou bebam um chá, bebam uma água, façam, abracem alguém, beijem alguém, façam alguma coisa que faça os olhos de vocês brilhar, que te faça sorrir. Uma boa ideia essa, né, Isso. Fê? Modéstia à É, parte, é, achei uma boa ideia. é isso que se trata metade da vida, é sorrir com a alma, é sorrir através daquilo que te faz bem. Se não está te fazendo bem, não é o teu lugar. Se não está te abastecendo, se não está te fazendo sorrir no final do dia, mesmo cansada, mesmo esgotada, mas tu deita assim, uau, preencheu. Nossa, valeu. Se tu não consegue chegar no dia, no final do dia, e não ter essa sensação, reveja os seus conceitos. Isso não quer dizer que todos os dias você tem que terminar assim. Mas a balança, gente, a balança tem que estar pendendo para mais. Então, reveja isso, revise isso, olhe para isso, porque é isso que vai fazer sentido na vida. É isso. A Leonaia está perguntando se não tá, se vai ficar gravado. Vai sim, vai ficar gravado aqui no perfil da Fernanda. Depois a gente vai colocar no canal do YouTube também, para que todas as pessoas queiram rever ou ver. E quem se interessou pelo assunto, tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, pode mandar um direct para Fernanda aqui no perfil dela, pode mandar para mim também. Meu perfil é adri.ras, H2As e 1S. Esse negócio de ficar soletrando o sobrenome é sempre um saco, né? Mas eu sei que é necessário no meu caso. Então, compartilhem com a gente quais são as suas angústias, quais são as suas ansiedades, o que está pegando aí, porque a gente sabe que é muito difícil sozinha. Às vezes a gente acha que é uma crise passageira ou está acontecendo só comigo, e não. Como eu falei antes, arrisco dizer, todas nós passamos por isso, só que não estamos acostumadas a dividir, a compartilhar o que vem de mais profundo dentro da gente. E por isso seguimos sozinhas e temos tanta dificuldade em passar por esses momentos de turbulência. Eu e a Fernanda, por exemplo, passamos as duas juntas chorando uma no ombro da outra nesse processo, mas estamos aqui. É, um ponto principal, e talvez possa ser aí, talvez um tema para a próxima live, né? Eu sei que a gente já falou muito disso, mas de repente falar nesse aspecto da metade da vida, Adri, sobre vulnerabilidade, que é isso que tu falou, né? O Uhum. quanto a vulnerabilidade nos ajudou a atravessar esse caminho de forma muito mais consciente. Porque esse compartilhar, esse se mostrar, esse se desnudar, esse ficar cru. Eu tô crua, eu sou assim, sabe? Sem máscara. E aí, agora, o que que eu faço? Eu tô em pânico. Eu só travei. E aí, o que que eu faço agora? É Essa sou isso eu, que trouxe. essa sou eu, travei. Então é isso, gente. Se vocês curtiram, depois indiquem para outras pessoas. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que passam por isso e não compartilham. Então, aquela amiga que você acha que pode estar passando por isso, compartilha também. Que quanto mais a gente divide esse conhecimento e essa troca, melhor é para todo mundo, para quem dá e para quem recebe. Isso aí. Nossa, adorei o nosso papo. Adorei que vocês participaram, gente. Olha, o próximo, logo, logo a gente já coloca a programação na internet. Eu gostaria de ver todos vocês aqui participando, porque o próximo vai ser imperdível também. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação e um grande beijo para todos. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Obrigada, beijo. Adri. Obrigada, beijo.